Como desenvolver uma mentalidade de crescimento para a prosperidade? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Seja Feliz e Enriqueça com a nossa especialista Marcela Merli. e seu co-apresentador, Kalan Maná. É o seguinte, Marcela, primeira coisa, o que é mentalidade de crescimento? Ai, Callum, você e as perguntas do que é, de definição, como seria a gente poder não ter que definir? Já começa por aí, o que é Porque quando a gente define, a gente limita. Porque a definição, eu vou trazer o meu ponto de vista, que não necessariamente é o seu Boa. e do nosso ouvinte. Mas vamos lá, né? Eu já começo quebrando paradigma. Como seria essa pergunta então otimizada? Porque quando a gente fala de mentalidade de crescimento, é tudo que eu estou disposta a fazer para que a minha vida se desenvolva em direção daquilo que faz sentido para mim. Porque se a gente pensa, né, em coisas que são importantes para a gente, para uma pessoa de repente é ganhar mais dinheiro, para outra é viajar mais, que é o que a gente falou um pouco num outro episódio. Então, é entender quais são os recursos que vão para além do conhecimento teórico e racional que eu vou precisar desenvolver para ter esse crescimento. Só que para eu enxergar isso, primeiro eu preciso olhar para mim. Já anota no teu caderninho. Onde é que eu estou hoje? O que é que eu consigo fazer hoje que me leve em direção à vida dos meus sonhos? Eu consigo fazer X, Y, Z. Só que eu entendo que de repente eu tenho um projeto que eu preciso aprender A, B e C. Eu estou disposta a aprender isso agora? Então, mentalidade de crescimento, pelo menos no meu ponto de vista, está muito relacionamento às minhas escolhas pessoais, porque quando eu falo de profissional, também envolve o meu pessoal, aquilo que é importante para mim. E eu preciso ter clareza de onde eu estou, onde eu quero chegar e o que é preciso fazer para percorrer esse espaço, para que eu chegue do ponto A ao ponto B. Então, por exemplo, eu tô aqui gravando hoje podcast com Cala. Teve uma época na minha vida que eu não conseguia gravar vídeo. E eu já tinha colocado ali, era o meu desejo da comunidade Seja Feliz e Enriqueça, que não tinha nem nome ainda, mas eu tinha o desejo de fazer algo, um trabalho digital. A gente ainda não tinha passado pela pandemia, para que eu pudesse contribuir com mais pessoas com a transformação que eu vivi na minha vida, com os recursos que eu acessei, com as técnicas que eu acessei, que me fez sair de uma situação em que eu pagava contas para poder viver as coisas que são importantes para mim. E naquele momento eu olhei e falei, tá, né? Gente, eu falo sozinha comigo mesma, né? Eu falei, tá, Marcela, mas você quer ter um projeto digital e você não sabe gravar vídeo. Como é que você vai ter um projeto digital? Porque na minha ideia inicial era fazer algo totalmente gravado. Depois eu fui entendendo que nesse momento faz mais sentido eu fazer algo ao vivo com quem está na comunidade. E aí lá fui eu procurar um curso para aprender a gravar vídeo. Aí vai ter gente que vai falar, ai Marcela, é só ligar o celular e sair falando. Só que eu não sabia para onde olhar. Eu tenho muito conhecimento, eu não sabia como organizar o meu conhecimento, estruturar isso de uma maneira que ficasse clara. Porque se você está acompanhando os episódios, já percebeu que a gente vai falando uma coisa, vai lembrando de outra. E eu estou num treinamento de focar no que a gente está falando, porque senão a gente vai virar um episódio do dia inteiro. Então, eu tinha essa deficiência, digamos assim, e eu olhei e falei, tá, se tem um curso para isso, tá dentro do meu orçamento, eu já estava ganhando melhor, diga-se de passagem, então eu investi nesse curso para poder aprender
a fazer algo que ia me levar para o próximo estágio. Eu poderia ter feito sozinha, como eu ouvi na época de algumas pessoas: "Ai, é besteira gastar dinheiro com isso". Poderia, mas talvez eu tivesse que percorrer um tempo, e aí tempo, eu tô falando tempo de espaço mesmo, muito maior para fazer sozinha, do que eu comprando um curso que ia encurtar esse espaço de tempo e ia facilitar a minha vida. Então, por que que eu estou contando tudo isso? Porque quando eu faço uma escolha consciente, que eu posso pagar pelo serviço de alguém que vai trazer facilidade para minha vida, eu estou numa mentalidade de crescimento. Porque eu estou usando o meu dinheiro, o rendimento que eu já tenho, para gerar renda para outra pessoa e esse curso vai gerar outra renda para mim. Percebe como a coisa funciona e se retroalimenta? E aí eu estou num pensamento de abundância. Né, um pensamento limitado, né, que não tem esse crescimento, essa mentalidade de crescer, é quando eu fico presa de que eu tenho que fazer tudo sozinha, porque o dinheiro que eu ganho é com muito esforço, é tudo muito suado. Ah, imagina se eu posso fazer sozinha, para que que eu vou pagar alguém para fazer isso? E na realidade ali também você tá valorizando o seu bem mais precioso que é o tempo, né? Então você Uhum, compra o tempo. uhum. Comprou o curso lá que acelerou o seu aprendizado. Em, Sim, em um curto espaço de tempo, de repente você já está monetizando essa nova habilidade. exatamente. Então, sem falar nisso, né? Compra o tempo da Sim. sua vida, né? Que ao meu ver, assim, o nosso maior ativo é a Uhum. nossa vida, né? Tem um filme do Justin Timberlake, que é mais antigo, que eu não sei se eu vou lembrar o nome, talvez ele surja daqui a pouco, que fala sobre a questão do tempo, que nesse filme as pessoas pagam as coisas com tempo. Assistir. Esse filme, gente, é sensacional. Então, quando eu olho para essa questão da mentalidade de crescimento, que envolve a emoção de crescimento também, que é o que eu estou disposta a fazer para facilitar a minha vida. E por que que eu trouxe o exemplo do curso também para falar desse assunto? Porque, por exemplo, eu estou trazendo muito conteúdo valioso, gratuito aqui. Uhum. Mas para quem está na comunidade, tem um plus, e um plus bem plus, Uhum. que leva para outro nível muito mais rápido. Sim. Porque quando a gente faz algo de maneira estruturada, quando eu penso num curso, a comunidade não é um curso, porque ela é muito viva no sentido de dinâmica, de que eu vou vendo qual é a necessidade do grupo que está ali comigo para trazer os temas, para trazer as propostas de trabalho. É muito nesse lugar de eu pegar tudo que eu levei muito tempo para descobrir na minha caminhada, formatei isso e estou trazendo isso muito mais fácil. Vai ter gente que vai entender que isso é valor e vai ter gente que vai achar que é besteira. Que a gente até teve um episódio que falou da Sim. questão do investir em si mesmo. E olha, é o quanto você está disposto a investir em si e que você vai fazer essa roda girar com muito mais facilidade. Quando Uhum. eu assisti esse filme, eu fiquei muito impactada, porque eu estou falando do exemplo do curso, mas rede social, quantas horas você perde na rede social para não olhar para você e para não desenvolver essa mentalidade? Aí você olha para a pessoa que está vivendo coisas que você gostaria de viver e você olha e você fala: "Ai, como o Callan é sortudo. Poxa, ele tem um MacBook, meu computador é de 1900 quadradinho, mal liga, 2 horas para ligar". Mas ser humano, o que que você está fazendo para Sim. você ter um notebook melhor, Uhum. para você ir viajar, que seja daqui para praia. Mas aí você olha, e aí é uma mentalidade de escassez, ficar olhando o que o outro está fazendo. A gente falou sobre a inveja e sobre a comparação, Uhum. mas você não se dispõe a mudar 1 milímetro. E Se eu essa mentalidade de crescimento, Marcela, ela é um pouco relativa, né? O crescimento para cada um, o que representa para si. Mas Exatamente. o fato de ter uma mentalidade de crescimento significa então que a pessoa
ela tem que ter em mente alguns objetivos ali que, de alguma forma, vai gerar um crescimento para ela, Sim, em algum âmbito da vida, né? sim, Seja no relacionamento ou na sim, parte financeira também, né? sim. E quando você traz isso, Cala, é a gente olhar muito para a questão do trazer de volta para a gente, por quê? Enquanto eu delego para o outro, então minha vida é ruim porque o governo isso, minha vida é ruim porque eu não tive sorte, minha vida é ruim porque não sei o quê, nada vai mudar. Porque tá sempre tirando a responsabilidade de si Exato. mesma, né? Agora quando eu olho e de novo eu me torno protagonista da minha vida, o que eu escolho fazer com isso que eu estou vivendo e que eu falo que eu tenho a questão da inquietude, é muito esse lugar. O que é que eu posso fazer com isso? Que experiência isso vai me trazer? Isso vai me deixar mais feliz? Isso vai de encontro com o que eu sonhei? Anota no teu caderno também. Faz esse exercício, se você quiser. De fazer essas 3 perguntas. Não, é 2 um perguntas. outro. Ah, é um outro novo? Calma. É. Tá. Fecha os olhos um pouquinho e observa. Volta lá na tua infância. Qual era o seu maior sonho quando você era criança? Independente se falaram se você ia poder realizar aquilo ou não. Qual era o seu sonho de criança? Agora faz uma respiração profunda e observa se o que você vive hoje tem a ver com aquele sonho, não tem nada a ver, você está com uma vida completamente diferente e você não tem nem perspectiva de viver aquele sonho de criança, ou você está no caminho, porque para cada um pode estar num lugar diferente. Fizeram aí em casa? Se não Eu fiz, fiz. depois volta. Só de fazer a pergunta para vocês, eu me lembro muito criança, eu com o desejo de ser professora, de ensinar. E aí quando eu olho para isso, eu entendo que eu como psicóloga no consultório, eu ensino muitas coisas para os meus clientes, mas não nesse lugar de professora, Aham. porque eu também aprendo muito com eles. É a partir do que eles trazem, do que é importante para a vida deles, que eu contribuo com o conhecimento que eu tenho. Mas quando eu estou aqui gravando esse podcast para você, eu estou ensinando Sim. tudo que eu aprendi, todo o meu know-how de vida. Então, o que eu faço hoje está alinhado sim com o meu sonho de criança. O meu sonho de criança era, como eu dizia na época, ser cantor, ator e dançador. A dançadora, É, adorei. porque eu tinha 5 anos, né? Mãe, quando eu crescer eu quero ser isso. Por quê? Olha o que eu assistia. Charlie Chaplin. Uhum, Minha mãe levava na locadora uma vez por semana pra você pegar os filmes que você queria. uhum. Eu alugava os filmes do Charlie Chaplin, do Fred Astaire e do Mazzaropi. Eram as coisas que eu gostava de assistir, olha só. Sim, E aí eu via o Fred Astaire, né? sim, Sapateando no teto, aquelas coisas, eu achava incrível, né? sim. E de certa forma eu acabei indo para esse caminho, né? Como cantor mais e músico, mas fiz umas coisas aí como ator, assim, não tudo junto ao mesmo tempo, né? Uhum. E aprendi a dançar uma salsa e apresentei umas coisinhas aí como máscara, fiz algumas coisas que de certa forma atingiram isso aí, mas principalmente a carreira musical que Sim. foi assim sempre muito profissional. Dança não. Uhum. Mas enfim, a parte da atuação de certa forma tá na minha vida, Sim, porque eu ainda dirijo pessoas, né, na direção sim. cinematográfica, na criação de roteiro, quando eu vou gravar um mini documentário, Uhum. umas coisas assim. Então, de certa forma, aquilo tá envolvido, Sim, apesar de eu ter uma agência de marketing e atuar em outros negócios. Mas isso não impede, né, Marcela? A pessoa pode estar no sonho dela e também ter outros negócios, com toda né? certeza. Porque à medida que você foi falando, Calo, mesmo quando eu não fazia o podcast ou quando eu não gravava vídeos ainda, se eu paro e eu converso com uma pessoa
e eu compartilho com ela algo que eu aprendi, eu já estou ensinando. Ah, E eu estou aprendendo o tempo inteiro também. sim. E às vezes a gente tem que ter o cuidado, né, de não entrar no pensamento de escassez, então, eu não sou uma professora dentro de uma sala de aula, então não serve. Porque aí o universo muitas vezes vai trazer aquilo que é importante para tua alma numa roupagem diferente. Aí você olha e você fala: mas não era assim que eu queria. E nem sempre vai ser exatamente do jeito que a gente queria. E hoje eu dou graças a Deus, gente, que não é dentro de uma sala de aula, ganhando pouco, Né? né, com a educação do jeito que tá. Então eu olho e eu agradeço que eu tenho a possibilidade de professorar, nem sei se existe essa palavra, mas de outras formas que são muito mais gostosas para minha vida. Sim. E aí, alguém pode perguntar: "Tá, Marcela, mas e o dinheiro, onde entra nisso?". Eu acredito que quando eu faço algo que faz minha alma vibrar, que a gente falou da escala das emoções de Hopkins, o dinheiro pode vir de qualquer outra forma, se eu estiver aberta para recebê-lo. Exatamente. E essa questão de o que você faz, né? Como você decide Sim. fazer aquilo que você gosta, porque essa coisa de ser professora, né? No meu caso, professor de música, eu me formei como professor, né? Hum. Licenciatura em música é professor. Eu fiz na faculdade as disciplinas de licenciatura também Licenciatura, para né? dar aula, a parte da psicologia. Exato. Mas assim, no primeiro momento, só estava pensando em fazer faculdade de música, não necessariamente Sim, ensinar, mas já comecei dando aula, papapá. Só que a questão que você fala, pô, eu poderia ter ido dar aula em escola pública, no sim, estado, tudo mais, mas não. Eu peguei, eu criei um método e lancei um curso online. sim. Ou seja, outra forma de monetizar completamente Uhum, diferente. E poderia ter feito essa escolha também, sim, né, de dar aula no estado, mas não. Da mesma forma, para você, assim, você consegue ter essa mesma experiência, sim, mas à sua maneira, né? exatamente. E quando a gente vai olhando para tudo isso, para pensar na questão da mentalidade de crescimento, é entender os caminhos que a gente foi cursando e também valorizar tudo que a gente viveu. Porque a tendência é falar assim: eu fiz tal coisa, não serviu para nada. Gente, eu fiz coisas na minha vida que, se for olhar assim de maneira racional, talvez não, mas me trouxe um conhecimento, uma experiência de algo diferente. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes: assistam e ouçam coisas que é diferente daquilo que você gosta. Então, por exemplo, isso já é um outro exercício que você pode adotar a partir de Eu agora. acho que a gente pode, inclusive, já começar a parte de práticas para desenvolver Sim. mentalidade de crescimento. Sim, porque o que acontece? Quando eu só assisto o que eu gosto, eu estou me limitando àquele conhecimento. Agora, se eu assisto algo e aí eu me desprendo do eu gosto, eu não gosto, mas eu vou lá para conhecer, eu acesso uma informação que talvez não chegasse até mim. É lógico, gente, eu não gosto de funk, me perdoe quem goste, mas tá tudo certo. Mas até funk de vez em quando eu vou ouvir para saber o que tá rolando. Eu vou ouvir funk todo dia como minha música preferida? Jamais. Mas ter um olhar ali de Mas eu tenho observador, né? que, olha, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Observar, né? Exatamente. Uma coisa que eu faço muito, principalmente nos atendimentos com adolescente, se eles trazem uma série que eles estão assistindo, eu vou assistir aquela série, porque eu quero entender do que ele está me falando de maneira sutil. Uhum. E aí eu vou, a partir daquele conteúdo, trabalhando questões na terapia com adolescente e que facilita o processo para mim, para ele, que fica muito mais gostoso. Mas já teve vezes, por exemplo, eu não sou fã de anime. Aí eu sou honesta nesse lugar também. Olha, você pode me contar? Porque eu sei que eu não vou conseguir sentar e assistir X, sei lá, 10, 20 episódios. Posso sentar e assistir um ou outro para entender, mas eu vou olhar para aquilo. E uma das questões da mentalidade de crescimento, e que faz também a gente gerar prosperidade e abundância na nossa vida, é quando eu escolho olhar
para algum aspecto que eu não olho. Uma coisa que a maioria das pessoas faz em relação ao dinheiro: "Ai, não quero nem olhar quanto tem na minha conta, porque, ai, já dá uma dor no coração só de olhar para isso". Gente, você não quer olhar para o dinheiro que você tem. Você não quer olhar para as contas que você mesmo fez. Porque na hora a gente falou da Black Friday, e eu não falei lá, mas aqui, na hora que você tá lá fazendo a comprinha na Shopee, no Mercado Livre, na AliExpress, tá lindo, maravilhoso, mas você esquece que essa conta vai chegar, Uhum. né? E aí na hora, e eu já ouvi muita gente falar isso: "Ai, porque a fatura do meu cartão veio alta, ai, odeio pagar a fatura do cartão", mas na hora de comprar você adora. Você percebe que uma coisa não casa com a outra, Hum. né? Até nessa linha, a Lavínia era pequena, a gente ia para academia, e aí um dia ela queria alguma coisa e eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Ela falou: "Ah, mamãe, compra não sei o que, não lembro o que era exatamente agora. Devia ser algo para comer, porque a Lavínia ama comer e comer bem, né?" Aí eu falei: "Filha, eu não tenho dinheiro, paga com cartão". Aí eu virei pra ela, eu falei, eu tenho mania de brincar e chamá-la de criatura, né. "Ô criatura, e você acha que eu pagando com cartão, depois eu tenho que ter dinheiro para pagar o cartão, ou se for cartão de débito, eu tenho que ter dinheiro no banco para passar o cartão e o banco fazer a cobrança". Aí ela virou para mim, ela devia ter uns 5 anos: "Que coisa mais chata, eu achei que quando pagava com cartão eu não tinha que usar o meu dinheiro". Seria incrível, né? Que uma criança de 5 anos pensa isso? Hum. Tá adequado para o pensamento e para o raciocínio dela. Eu não estou usando cédula para pagar, eu estou usando um pedaço de plástico, que na cabeça Que dela é mais é problema fácil. do banco, É. o cartão é do banco, não é meu, não sou eu que sou responsável. Agora, quantos adultos agem dessa forma? Sim, porque ela não tá pensando na consequência que depois ela E tem os que adultos pagar aquilo ali. compram e não pensam que essa fatura vai chegar também não. Pega e esquece, né? Joga tudo pra cima e vai lá e. E aí é uma mentalidade de escassez: "Ai, hoje eu vou comprar a blusinha porque eu trabalhei demais, eu mereço". Aí no outro dia: "Ai, eu vou pedir o iFood porque, ai, eu trabalho muito. Ai, hoje eu tive um dia muito difícil, eu mereço". E o problema é que as pessoas vão validando isso: "Ai, você merece mesmo. Ai, vai lá e faz". Uhum. Só que na hora que você tá encrencado, ninguém fala: "Olha, vem cá agora que eu vou me responsabilizar com você, meu filho, o problema é seu". Né, então quando a gente fala mentalidade de crescimento, engloba tudo. Então a primeira coisa ali que a gente anotou aqui no caderninho era começar a assistir algo diferente, Exatamente, e para ouvir sair da algo zona do diferente. conforto. Sim, para ampliar o teu olhar de mundo, Uhum, para ir olhando: "Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. uhum. Isso aqui eu escolho para minha vida, isso aqui eu não escolho para minha vida". Porque senão a gente vai para o automático, e no automático a gente não amplia a nossa visão de mundo e nem a nossa visão sobre a gente mesmo. Então tem que fazer isso e que mais que a gente coloca nessa listinha? Olha, Carla, parece que esse é um exercício fácil. Para algumas pessoas é, mas para a maioria, elas se irritam de fazer algo que as tira da zona de conforto. Sim, assistir coisa diferente, mudar o hábito, Exatamente. refletir sobre o que tá fazendo. Hum. E ir para este universo da escolha consciente. Eu vou olhar para isso. Ah, o outro ponto que a gente já fez, que é o fazer esse exercício da criança, o que a criança sonhava, o que é que Sim. eu tô alinhada, eu não tô. Eu faço coisas que não são monetizadas, mas que estão alinhadas com o que minha criança, Uhum. olhava e sonhava. Sim. S Isso é importante para a questão da vibração, né? Exatamente. Se eu não estou, gente, não é entrar no espaço de autocobrança, mas é entrar assim. Essa pergunta eu também uso para tudo. O que se requer? Que é o que eu falei no início do vídeo. Qual é o próximo passo? O que é que eu vou fazer aqui para conseguir chegar nisso? Uhum. Como é que eu encontro isso?
E a gente vai abrindo esse espaço para que essa construção se faça. E imagino que você trabalhe bastante esse ponto aqui na comunidade. Com certeza. Porque na comunidade a gente olha o tempo todo para as nossas crenças e para as nossas potencialidades. O que é que está por trás de um bloqueio que eu tenho? Às vezes é uma fala de alguém que ficou presa lá atrás. Eu dei exemplo no outro episódio de uma psicóloga que eu conheci. Gente, a fala dela, quando eu a conheci pessoalmente e eu vi que o que ela fazia, no meu ponto de vista, tá? Era uma mentira, porque ela pregava uma coisa na internet e a vida dela ia na contramão disso, me paralisou, porque eu olhei e falei, não é isso que eu escolho, Uhum. né? Então, quando eu faço as propostas de atividades na comunidade, é para virar um atalho, para eu não, para você, na verdade, não ter que demorar, talvez o tempo que eu demorei para conseguir entender que isso foi uma crença que me limitou. E que ao invés de eu olhar para aquilo e eu ampliar a minha visão e a minha mentalidade, aquilo me paralisou por muito tempo, porque eu olhava e falava: "Eu não quero ser uma farsa, eu não quero ser igual essa pessoa". Sim, porque aí qual que é o sentido da vida, né? Exatamente. Vira uma mentira e a pessoa não é insustentável, né? É, e até porque é uma das coisas que eu olho, chega uma hora que aquilo não vai levar a pessoa para o lugar que ela quer. Agora quando eu olho, eu falo: "Tá", e eu enxergo que eu ainda tenho um potencial de crescimento muito grande, e eu estou olhando para isso. Isso também é mentalidade de crescimento. O que eu escolho fazer para que isso aconteça, eu estou colocando a minha energia no lugar certo. Tem uma história que eu gosto muito, que acho que exemplifica isso. Quem gosta de planta vai entender, quem não gosta também vai, porque é fácil. De repente você tem um vaso de planta na tua casa. Aí começa a aparecer erva daninha, e que ela vinha quando era criança, falava que era erva danadinha. E eu falava: "É danadinha mesmo", porque aquilo lá, às vezes a planta não nasce, mas a danada da erva tá lá firme e forte, né. E aí você olha para o vaso de planta e você fala: "Eu não vou pôr mais água nessa planta, porque eu molho a planta, ela cresce bonita, mas também está crescendo um monte de erva daninha. Então, qual é a minha solução? Fácil, eu vou parar de cuidar da planta". A planta morre, a erva daninha continua lá. Olha, É uma escolha? É uma escolha. Agora, se eu olho, eu tô cuidando da minha planta, tem erva daninha ali, o que que eu vou fazer? De tempos em tempos, eu vou arrancar aquelas ervas daninhas, eu vou de repente adubar a terra, eu vou pôr num vaso maior, né? E hoje, com o advento da internet, você clica na inteligência artificial, no Google, onde você quiser, e você acha um monte de informação para cuidar daquela planta. sim, dá para cuidar, não precisa Então, matar a planta, né? mas aí percebe que eu não vou deixar de fazer o que se requer, porque eu vou ter que lidar com a erva daninha, eu vou ter que lidar com as minhas crenças, eu vou ter que lidar com o meu boicote, eu vou ter que lidar com o julgamento das pessoas, porque é uma mentalidade de escassez também. Eu me paraliso quando o outro me julga. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade próspera e abundante. O que o outro está falando diz mais sobre ele ou sobre mim? Essa pergunta você também tem anotada, porque vai fazer muita diferença. Às vezes o outro está falando na maior das boas intenções, mas não serve para você. Aí eu tenho uma amiga de adolescência, Carla, que ela falava assim, né? Na adolescência eu pedia opinião para ela para vários assuntos e a gente uma é o oposto da outra. Aí às vezes ela falava assim para mim, quando a gente criou uma intimidade maior, né? Ela falava: "Má, para que você me pergunta as coisas se depois você vai fazer do seu jeito?" Eu falava: "Claro, eu quero ouvir uma opinião diferente, porque de repente você está enxergando", eu com 15 anos de idade, tá? Ó, "Você está enxergando algo que eu não estou enxergando, mas eu vou processar essa informação, uhum. vou juntar com o que é importante para mim e vou fazer o que realmente faz sentido para minha vida. Eu não vou fazer o que você está dizendo só porque foi você que disse e você é minha amiga". Uhum, uhum. Mas é legal receber um ponto de vista diferente, né? Eu sempre gostei disso. Sim, Não necessariamente que eu vou
seguir uma opinião ou outra. Eu sempre vou seguir aquela que faz mais sentido para mim. Sim. Mas eu sempre gostei de ouvir uma perspectiva diferente, assim. Mas para isso você tem que ter trabalhado a tua autoestima, a tua segurança pessoal, profissional, confiar no que você é, no que você tem de conhecimento, em que você em quem você se tornou e está se tornando a cada dia, porque senão a gente entrega o nosso poder de bandeja para o outro, e a gente só faz aquilo que o outro fala e se o outro valida aquilo que a gente vai fazer. Sim, principalmente se a pessoa já tem uma tendência ali a ser influenciável, né? Sim, E aí ela se coloca numa situação sim, de submissão também, né? sim. Se for num relacionamento. É que aí de novo junta a fome com a vontade de comer, porque vai da liga a pessoa que tem essa necessidade com a outra que quer mandar. É, isso, Só que é isso aí de pedir para a pessoa tomar as decisões por si sim, é insegurança, né, Marcelo? Pouco. é insegurança e também tem uma questão do não se responsabilizar. Porque se você fala para mim: "Marcela, faça isso, isso, isso e isso", e eu contrariada, porque aí eu estou na escassez, eu vou fazer, mas qual é o pensamento? Se der ruim, a responsabilidade é do Callum, ele que mandou eu fazer. Uhum, Agora, se ele me fala: "Faça isso, 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 isso", e eu olho, eu falo: "Isso não vai de encontro com a minha verdade", eu vou bancar o que vai de encontro com a minha verdade, eu sou responsável por aquilo que eu estou escolhendo. uhum. Isso também é uma mentalidade de crescimento. Começa a observar, se você não se responsabiliza pelas coisas na sua vida, sempre alguém é culpado por algo, ou tem algo errado aí. Né? Aonde você estava nessas decisões? É, exatamente. Aí não vale eu brinco, Que né, é a que questão de quando ser protagonista, né? Se você não tá tomando as decisões, então você tá no polo passivo da sua própria vida, como figurante. que é o que eu brinco, não adianta estar de corpo presente e alma ausente. Ah, Esteja integrado no aqui e no agora. estejam integrados no aqui e agora. E, bom, acho que essas são as práticas Sim, para desenvolver. Hoje nós falamos sobre o que é mentalidade de crescimento, mas sem definir. A Marcela deu algumas perspectivas sobre isso. Também citamos aqui, que você anotou no seu caderninho, espero, práticas para desenvolver uma mentalidade de crescimento. Marcela deu vários exemplos e acredito que agora o próximo passo é isso, né? sim, Cultivar uma mentalidade de sim. crescimento e ficar aberto para a prosperidade, né, Marcela? Exatamente. E, gente, ação. Ai, me paralisei aqui. Pega o teu caderninho, olha tudo que você já aprendeu. Também tem o hábito de anotar as pequenas conquistas, porque às vezes a gente acha que vai ser algo muito grande e a gente esquece de valorizar o que a gente vai conquistando no dia a dia, porque isso tudo vai fazer toda a diferença. E aí eu brinco que é quando as pessoas viram para mim e falam assim: "Nossa, de repente eu estava diferente". De repente não, você percorreu um processo que você não tomou consciência. É, e aí ela só se ligou ali, né, naquele momento, Exatamente. mas teve todo um Teve. percurso, né? E se você quiser acelerar o seu processo de desenvolvimento com a prosperidade, fazemos aqui um convite para Uhum. participar da comunidade Seja Feliz e Sim, Enriqueça, que é a comunidade que a Marcela protagoniza e sim. traz todos os outros protagonistas das suas vidas. E o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Ficamos por aqui e Até o gratidão. próximo episódio. Até o próximo episódio. Gratidão.